GEX, Grupo Espírita Chico Xavier, Iguatu, Ceará. Nosso site www.gex.net.br. Temos um Instagram com este mesmo nome sugestivo, Filosofia Espírita para você. E todos os textos deste Instagram agora poderão ser encontrados na versão áudio neste canal. Meu nome é Lúcia Cleide, na voz dos áudios e nas funções enumeradas ao lado. Abaixo, os membros da nossa diretoria. Passemos aos temas que trazemos, mas antes, a fim de podermos medir a aceitação do nosso trabalho, por favor, deixe aqui o seu like e inscreva-se neste canal que estamos fazendo com tanto carinho para você. Também acione o sininho para receber as novas publicações simultaneamente. Espírito Santo, vamos entender como surgiu. A primeira tradução da Bíblia foi feita do hebraico para o grego e é denominada 70 ou Septuaginta. Essa tradução foi realizada antes de Cristo por 70 anciãos de Jerusalém, localizados em Alexandria, no Egito. Daí a designação de Septuaginta, ou tradução dos 70 anciãos. Portanto, trata-se de uma tradução somente do Antigo Testamento. Jesus ainda não havia nascido. Vulgata é a tradução da Bíblia grega para o latim, realizada entre o final do século IV depois de Cristo e o início do século V depois de Cristo, por São Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso I, para ser usada pelos cristãos. Após o Concílio Vaticano II, por determinação do Papa Paulo VI, foi realizada uma revisão da Vulgata. Esta revisão foi concluída em 1975 e foi promulgada pelo Papa João Paulo II em 1979. Foi denominada Nova Vulgata e ficou estabelecida como a nova Bíblia oficial da Igreja Católica. Observe-se que o chamado Livro das Palavras de Deus tem sido bastante manipulado pelos séculos. Detalhe: os evangelhos são o registro das palavras do Messias em manuscritos dos apóstolos de Jesus e todos escritos em poucas décadas após a crucificação do Mestre. Tendo Jesus vivido 33 anos, os manuscritos dos apóstolos foram concluídos dentro do século do nascimento de Jesus, portanto, no século I da nova contagem do tempo. No ano 325 depois de Cristo, foi convocado o Concílio de Nicéia, com a finalidade de se decidir em definitivo sobre uma dúvida que dividia opiniões entre as lideranças dos primeiros cristãos. Havia uma corrente, uma ala, que afirmava que Jesus é Deus, e outra que discordava, afirmando que havia um grande erro, pois Jesus não é Deus. De fato, os evangelhos estão repletos de afirmações de Jesus em que o próprio Cristo distinguia a sua identidade, afirmando que ele era o Filho que tinha um Pai. Os que protestaram
afirmando que Jesus não era Deus, formavam um grupo denominado os arianos, liderados por Ário de Alexandria. Todos os integrantes desse grupo foram condenados pela ala dos que venceram a batalha de ideias, pois venceu a opinião de que Jesus é Deus. Os que discordaram, mais que condenados, foram exilados para terras distantes de onde moravam. Um castigo exemplar para quem tinha opinião contrária à que ficou estabelecida pelo famoso concílio. O concílio de Nicéia se notabilizou por outra proeza. Não pareceu suficiente estabelecer que Jesus é Deus. Foram bastante criativas aquelas lideranças e implementaram outra ideia, a Santíssima Trindade. Concordaram que Jesus era Filho de Deus, mas era também o próprio Deus, e ainda havia uma terceira entidade, um Espírito que era santo, o Espírito Santo. Para os cristãos do grupo diário de Alexandria, a Trindade era um retrocesso ao politeísmo de que todos queriam se afastar, defendendo que Deus era um só e não uma variedade, como ocorria nas culturas dos povos de crenças em muitos deuses. Mas o paradoxo do Deus que era um e era três foi solucionado com a decisão final de que as três partes tinham o poder de ser um Deus triplo, a Santíssima Trindade, o Pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo, em um só, Jesus. Na primeira aparição de Jesus aos seus apóstolos, após a crucificação, o Mestre fez uma saudação a todos e disse, abre aspas, recebam o Espírito, fecha aspas. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. De fato, está escrito em todos os evangelhos do mundo abre aspas, recebam o Espírito Santo, fecha aspas. Mas Jesus, na sua aparição, estava comunicando que a sua presença era espiritual. Ele se apresentava naquele momento em espírito, somente. Para bom entendedor, fica claro que o texto original do apóstolo, escrito no século do nascimento de Jesus, foi oportunamente alterado mais de 3 séculos depois da crucificação de Cristo. Acrescentaram a palavra santo junto à palavra espírito nos 4 evangelhos canônicos, a fim de adequar os manuscritos ao que ficou decidido no Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. Qualquer coisa que se diga diferente disso é desprezo pela história. Recebam o Espírito. Jesus fazendo uma aparição espiritual. Apenas isso.